Boa noite. Começamos agora o último Conexão ND especial Cidade Ameaçada. Vocês viram, vocês nos acompanharam, foram 3 semanas, todas as terças-feiras, debatendo sobre as ocupações irregulares em Florianópolis, com diversas autoridades, também com entidades, para a gente encontrar uma possível solução para este problema, um problema grave e um problema latente e presente. Problema presente em nossa capital que nós buscamos uma forma de resolver. E para encerrar este ciclo de entrevistas, hoje eu recebo o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Boa noite, prefeito. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui discutindo um problema tão importante de ser encontrado solução, que é esse na cidade de Florianópolis. Pois bem, prefeito, primeiro eu queria agradecer o senhor nos dar essa deferência de ceder uma parte da sua agenda, hoje num dia bem tumultuado aqui em Florianópolis, para que a gente converse sobre um assunto também muito importante para todos nós. O senhor acompanhou, o senhor sabe que nós realizamos vários debates aqui, colocamos na mesa vários problemas e várias dificuldades e também a possibilidade de soluções. E eu começo lhe fazendo uma pergunta mais no campo emocional. O senhor está satisfeito com Florianópolis da maneira que ela está nesse sentido de favelização e de ocupação irregular? Ô Paulo, por mais que Florianópolis tenha tido avanços nas mais diversas áreas, eu nunca quero me dar por satisfeito, porque isso seria uma acomodação por parte do prefeito. Esse é um dos problemas mais difíceis de ser enfrentados na nossa cidade, não depende exclusivamente do prefeito, depende de um rol de legislações que muitas vezes nos impedem de agir da maneira que nós gostaríamos. Então, eu diria que esse tema é um tema que ainda precisa avançar muito, apesar de muitas conquistas, de passos que já foram realizados, mas o nosso trabalho é um trabalho preventivo, evitando chegar num colapso dessa estrutura urbana da cidade, que toda essa programação do Grupo ND, trazendo os desafios que são necessários, está forçando de maneira positiva ainda mais uma integração de todos os setores, buscando um melhor resultado nesse trabalho. Naturalmente que ninguém está satisfeito com a situação que se encontra em Florianópolis, mas daí, de repente, qual a solução e quais os entraves que, de repente, não estão permitindo atuar mais diretamente nesses problemas que nós estamos enfrentando? Bom, o problema das invasões, de maneira mais especial, áreas de encosta e áreas de preservação permanente, ele vem acontecendo em todas as grandes cidades brasileiras. Aqui em Florianópolis não é diferente. Para isso, nós definimos uma série de medidas que podem ser realizadas, evitando que esse crescimento desordenado possa continuar em nossa cidade. O primeiro deles, já aprovado, que já surtiu uma mudança, foi a possibilidade da legislação defendida por muitos em Florianópolis, pelas entidades, da demolição sumária, que já garantiu 21 demolições nesse curto período de grande porte. Mais do que isso, garante uma inibição de novas construções, sabendo que tem uma legislação que ampara uma ação imediata e efetiva. É necessário ter uma estrutura de fiscalização ainda maior. A Prefeitura de Florianópolis realizou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, ampliou a estrutura de profissionais nessa fiscalização. O Coronel Araújo Gomes, que é o nosso secretário de Segurança Pública do município, tem uma integração direta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque, de maneira muito clara, a segurança está integrada nessas medidas. Então, se identifica áreas necessárias para se trabalhar preventivamente, evitar novas invasões, garantia de áreas de preservação permanente,
tanto a Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Segurança Pública faz um trabalho conjunto. Hoje você não pode realizar uma fiscalização, uma demolição sumária sem ter a garantia da segurança do fiscal que está indo lá e que a determinação, até mesmo judicial ou administrativa, seja cumprida. E o terceiro ponto, ele tem relação direta, né, com a legislação nova, que é a legislação do REURB, né, onde nós estamos encaminhando em agosto uma nova proposta à Câmara Municipal para que esse trâmite administrativo na cidade de Florianópolis seja mais simplificado, objetivo e que efetivamente dê um resultado mais rápido com a agilidade necessária. Para isso, define centros urbanos, a possibilidade de financiamentos parte do poder público para essa estrutura de reurbanização possa se concretizar e até mesmo, né, as zonas especiais de interesse social, que nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no programa Lar Legal, que começou no bairro da Tapera, que vai permitir, né, entregar a escritura para milhares de pessoas que até então se sentiam totalmente desamparadas do ponto de vista legal. E não separava o joio do trigo, quem estava correto numa situação consolidada e quem invadia áreas que não poderiam ser invadidas. Então, o próprio Comitê de Gestão Integrada, né, que a Secretaria de Segurança trabalhou, ela identifica, utilizando, obviamente, inteligência, né, utilizando dados estatísticos, que zonas podem ser trabalhadas para evitar essas invasões, como pode agir. Nós estamos testando agora a fiscalização por drones nessas áreas, estamos treinando os guardas municipais para essa utilização, sempre em conjunto com as estruturas de segurança do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha também como uma fiscalização. Sim, ela nos dá apoio a todas as medidas, a fiscalização dessas construções, elas são de responsabilidade do poder público, e a Prefeitura tem que capitanear esse processo, mas a Polícia Militar nunca se negou a estar junto conosco nessas atividades. Prefeito, a Floran esteve aqui e ela expôs o seguinte, ela tem uma certa dificuldade em relação a fiscais. Ela tem um número muito ínfimo de fiscais, muito pequeno, desculpe, muito pequeno de fiscais para atuar. E no ano passado, com a pandemia recrudescida, houve um aumento muito grande de invasões aqui. Isso o comitê deve ter Sim, por isso, sinalizado. Por isso, algumas medidas a serem tomadas. Tivemos uma decisão judicial que fez com que muitos fiscais de meio ambiente que não tinham originariamente o seu concurso feito para fiscal voltassem às suas atividades de origem. Nós temos um impedimento em função da legislação federal que foi aprovada no ano passado, que impede novas contratações nesse momento, mas nós buscamos alternativas, não ficamos reclamando. Fizemos uma parceria, como eu falei, com o CREA. O CREA disponibiliza mais 20 técnicos que nos auxiliam, e mesmo que nós tivéssemos em Florianópolis, né, um número infinitamente maior, nunca será suficiente se nós apenas tivermos uma observação direta e uma visita in loco. Você precisa fazer comparações. Para isso, um dos sistemas criados que trabalha por satélite em Florianópolis faz o comparativo, né, entre uma fotografia e outra e utiliza a inteligência artificial para identificar esses locais onde tiveram construção, e você consegue otimizar o trabalho da fiscalização. Porque se você for dizer, não, eu vou passar de carro para começar a fiscalizar, se tem. As construções, elas são feitas na madrugada, do dia para a noite, né? Elas são organizadas e estruturadas. Muitas vezes a gente até imagina que isso pode ser patrocinado por determinados grupos, porque as famílias vêm de fora de Florianópolis para aqui estarem. Então a gente tem que ter de maneira muito clara que nós vamos agir de maneira preventiva, como já agimos, evitando determinadas invasões, que vamos ter que reagir, como foi o caso da ocupação Marielle e outros que tiveram, né? Mas teve uma reação da Defensoria Pública, contrária à ação da Prefeitura. É muito difícil, né, poder analisar um posicionamento da Defensoria Pública
entendendo de deixar de lado a proteção ao meio ambiente, deixar de lado toda uma política de urbanização da cidade e entender que tem que defender aquele que descumpre a lei, né, que simplesmente avança no que determina os limites ambientais e urbanísticos. Agora, não dá para unir forças, prefeito, ao invés de repente, criar atritos? Olha, nós não entramos no conflito com a Defensoria Pública, entendemos que judicialmente tínhamos que ter outro entendimento, que foi predominante no Poder Judiciário. O tempo inteiro nós estamos trabalhando e o Ministério Público Estadual é nosso parceiro, o Poder Judiciário é nosso parceiro, as estruturas de segurança estaduais são nossas parceiras, né? A sociedade civil é nossa parceira, os movimentos da sociedade civil, eles vêm ao encontro de buscar efetivamente essa possibilidade de garantir um resultado, e mais que isso, nós estamos trabalhando nos programas habitacionais de Florianópolis que precisam avançar. O governo federal, ele suspendeu os programas pré-estabelecidos, nós tínhamos projeto em 6 comunidades que foram colocados, ele vem estudando um novo modelo de projeto habitacional do governo federal que poderia viabilizar. Nós já formalizamos ao governo do estado 6 projetos completos de moradia popular ou projetos habitacionais. Essa é a política habitacional do governo do Jean Loureiro. Não é do governo de Jean Loureiro, tem que ser do poder público. Um poder sozinho não consegue ter um resultado totalmente eficaz. Mas então nós precisa temos entrar o vários. governo do estado e o governo federal. Enquanto o governo federal não se manifesta, fica tudo parado? Não, ao contrário, Florianópolis vem avançando. Nós conseguimos concluir projetos habitacionais importantes. Nós temos uma área, e nós vamos falar aqui no final da Beira-Mar Continental, que era totalmente de palafitas. Parecia estranho, mas ainda existia uma área de palafitas. Um projeto habitacional foi concluído, as famílias estão morando, a área ambiental foi preservada nesse local. Nós temos projetos que são definidos, já estruturados, como na Vila Aparecida, onde nós buscamos realizar. Agora, a prefeitura sozinha, ela não tem capacidade financeira de buscar solucionar todos os problemas da cidade. E isso funciona melhor quando nós trabalhamos de maneira integrada. O governo federal, ele sempre financiou projetos habitacionais, né? E o governo federal, né, já sinalizou que está redefinindo o modelo existente, né, para lançar o seu programa habitacional, que Florianópolis já avançou. Porque não é ir lá e pedir dinheiro, você tem que ter o projeto, você tem que ter o estudo socioeconômico, você tem que ter a listagem que define de quem vai atender, você tem que ter a demanda comprovada, você tem que ter a garantia que tem viabilidade para construir, e toda essa etapa ela já foi vencida. Em quantos projetos? Nós temos em Florianópolis 6 projetos completos. Aonde? Já apresentados. Nós temos no Alto Caieira, aqui apresentado, temos na Tapera, temos nos Ingleses, parte da região dos Ingleses, temos na Vila Aparecida, né? São projetos que já estão estruturados, prontos para acontecer. E na Caieira do Saco dos Limões também. E está faltando recurso e um modelo novo do governo tem que federal. ver qual é a política habitacional que o governo federal vai definir. Ele suspendeu essa atividade, está redefinindo. Agora, em conjunto com isso, o novo plano diretor que nós estamos encaminhando à Câmara, já aprovado pelo Conselho das Cidades... Era isso que eu queria ouvir do senhor. Ele prevê uma série de estímulos a construções sociais que visam facilitar que possa acontecer, garantindo, né, um traço urbanístico adequado, um planejamento, e não uma mera invasão sem as condições mínimas de sobrevivência. Nós, em Florianópolis, nós sempre entendemos que isso tem que vir acompanhado de uma política de reinserção social. Quando nós criamos o auxílio municipal emergencial em Florianópolis, todas as famílias, quase 3 mil famílias que recebem, todas elas possam ser inseridas no programa Floripa Mais Empregos, buscando qualificar, ter o seu trabalho, a sua atividade. Nós não queremos vir um estímulo em que Florianópolis se distribui moradia sem fazer parte de um programa mais completo, onde as famílias possam estar estruturadas, os filhos possam estar estudando. Agora, se você olhar o maciço do Morro da Cruz,
Hoje sobra vaga nas creches aqui no maciço do Morro da Cruz, né? As estruturas de lazer que não existiam, hoje tem 6 grandes estruturas de lazer. Se você for no Morro do Nova Trento, você tem uma área. Se você for na Serrinha, tem outra área. Se você for na Prainha, uma grande área construída. Aqui no Monte Serra também uma área construída. No Morro do Horácio, área construída. Nós estamos ampliando, né, quase triplicando o tamanho do Centro de Saúde Agronômica, que atende grande parte do maciço do Morro da Cruz. Então é necessário dar infraestrutura e não apenas, né, trazer um problema para determinadas regiões onde você aloca as pessoas sem essa infraestrutura. Nós já temos essa infraestrutura, temos o planejamento para realizar e vamos avançar. E com o novo plano diretor isso vai facilitar para que até mesmo as famílias que têm dificuldade possam contrair, muitas vezes, num pagamento simbólico, que garanta uma aquisição e não seja apenas de maneira gratuita, mas que se dê valor, que garanta uma escrituração. Esse é um planejamento mais eficaz, um planejamento que não vive só do discurso, vive de um trabalho sério. Isso foi um outro problema que foi levantado aqui. Quando o senhor falou agora, eu lembrei que não adianta você colocar a condição habitacional se você não der a condição de sobrevivência daquelas pessoas. A condição de trabalho, a condição de transporte, a condição de escola, e exatamente isso que o senhor vem falando, que primeiro vai ser montada a infraestrutura para depois entrar no modelo habitacional? Nós não podemos implementar uma estrutura habitacional para colocar ali 400 famílias ou mais e não ter condição de atender uma creche os filhos, não ter condição de atender no centro de saúde. Esses foram os erros já cometidos em Florianópolis que nós não podemos repetir, né? E lá no norte da ilha está bem latente isso, né? Mas daí, como se consolidou, qual é o nosso trabalho? Não adianta ficar reclamando do que foi feito. Tem que se buscar uma alternativa. Se nós pegarmos a Vila União, o próprio projeto, né, mãos dadas da Polícia Militar, que a estrutura da Prefeitura participa, nós temos centro de convivência, nós temos creche atendendo todas as famílias, nós temos áreas de lazer adequadas, nós temos pavimentações de vias que foram realizadas. Ou seja, se você não ocupar com os projetos do bem, quem vai ocupar são os projetos do mal. Realmente isso é lamentável. Agora, prefeito, me chamou a atenção que o senhor falou do plano diretor. O plano diretor está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores. O senhor me disse que esse plano diretor vai ter a parte social. Vai ter a parte social. Agora, no momento em que você encaminha um plano para a Câmara de Vereadores, que uma Câmara que abria ruas e nominava ruas numa situação extremamente irregular, sabe, criando um sentimento errado até para as pessoas. Como é que essa Câmara vai entender exatamente esse plano diretor que está sendo colocado pela Prefeitura? O senhor acredita que a Câmara vai se somar à Prefeitura ou a política vai acabar prevalecendo? Só que eu gostaria que o senhor respondesse daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo para ouvir o que o prefeito tem a nos dizer sobre o plano diretor e a Câmara de Vereadores. Estamos de volta. Obrigado por nos acompanhar aqui na Record News, no último Conexão ND especial Cidade Ameaçada. E hoje nós estamos recebendo o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Prefeito, detalhes sobre o plano diretor, que eu lhe perguntei agora há pouco, e a sua expectativa em relação à Câmara de Vereadores. Agora, no intervalo, a gente até ficou meio surpreso quando o senhor expressou que
conta até com votos da extrema esquerda. Na verdade, é bom explicar àqueles que nos assistem que nós não estamos enviando um novo plano diretor à Câmara. Mas a gente fala de encaminhamento do plano diretor para entender a comunicação do que vai ser feito. Nós temos um plano diretor de 2014, né, com uma série de problemas na sua implementação. De maneira especial, ele acabou travando a cidade de Florianópolis, com isso estimulando a clandestinidade e não permitindo que a cidade pudesse ter um crescimento sustentável, né? Por exemplo, garantindo que áreas ambientais, independente do zonamento, possam ser consideradas áreas ambientais. E áreas que não têm nenhuma característica ambiental possam ser edificáveis, né? Que não seja um mapa pintado, muitas vezes, pelos técnicos que se define isso. Ter ruas projetadas que, na verdade, nunca serão implementadas, que já se atualizou, mas a legislação ainda não foi atualizada. Ter garantias de que você pode criar projetos sociais habitacionais, né, com características diferenciadas que permita que, se eu tiver um lote mínimo muito grande, eu não consigo fazer uma habitação popular. Se eu não tiver características que mudem, hoje a gente teve com a pandemia algumas mudanças. Por exemplo, a procura por área residencial ela é muito maior do que áreas comerciais, em função do home office, do que aconteceu. Tem prédios estruturados comerciais que não cabem mais estrutura de comércio, não há demanda para isso, mas que pode, pela lei, ser adequada a ser transformada em residenciais. E quando você consegue, no centro da cidade, buscar áreas com baixo valor, de menor metragem quadrada, você começa a diminuir pressões de outros segmentos. Porque se a população do projeto social ela vai de 0 a 3 salários mínimos, né? Você tem faixas de 3 a 6 salários mínimos. Quanto mais você atende o de 3 a 6, você diminui a pressão do 0 a 3. Então, isso faz tudo parte de uma organização que o plano diretor, que na convocação extraordinária não houve um entendimento de 16 vereadores, são necessários 2/3 da Câmara para aprovar, que houve um novo debate com toda a sociedade de participação. O Conselho das Cidades, que é o órgão mais representativo, analisou toda essa proposta. Eu tenho conversado com o presidente da Câmara, com os vereadores. O próprio sentimento, me parece, independente se o vereador de oposição ou de situação ao governo municipal, nós estamos discutindo uma proposta para a cidade de Florianópolis. Não é uma proposta para o governo do prefeito Jean. É o que nós pensamos do futuro de Florianópolis. E se nós não tivermos uma adequação desse plano diretor com essa proposta apresentada, nós vamos ter uma cidade cada vez mais clandestina, cada vez mais difícil de conter essas invasões e daqui a pouco nós vamos perder o controle. Então nós estamos dependendo da Câmara de Vereadores. Nós estamos encaminhando, me parece, o presidente falou que quer fazer um calendário especial de tramitação, ele passa em 4 comissões. Só a partir de agosto? A partir de agosto. Ele tem audiências públicas que são realizadas pela Câmara Municipal para discutir, mas a expectativa é que até o final de 2021 nós possamos ter aprovação dessa matéria. Quando eu falei que pode ter, porque a abertura do diálogo para todos os segmentos, buscando, se for necessário, aperfeiçoar a matéria, muitas vezes gera o comprometimento quem é de situação e oposição. Eu sempre fui um otimista com relação à Câmara. Muitas vezes se fala assim, a Câmara aprovou. A Câmara, desde 2015, já corrigiu esse passo e, a partir de agora, não aprova mais denominações. Agora, ela precisa ter a garantia de funcionamento das regularizações, né, com base na lei, né, dando condições mínimas de seu funcionamento, não inviabilizando o futuro da cidade. A Câmara amadureceu muito nessas relações e tem um entendimento de que a cidade pode crescer sim, e deve crescer, porque ela vai crescer independente da nossa vontade. Só que ela pode crescer de maneira ordenada ou pode crescer de maneira desordenada. O que nós queremos é sim, mas vai estimular a construção. Vai estimular onde pode estimular, porque se não crescer ali, cresce clandestino em outro lugar. E a gente tem que entender que a construção civil, ela deve sim ser estimulada seguindo todos os critérios legais. Ela é uma das principais fontes geradoras de emprego na nossa cidade. Ela é uma das principais geradoras de tributos na nossa cidade.
Quem não deseja emprego, melhor arrecadação para os serviços? Só quem é contra toda uma sociedade. Então, não seria inteligente ser contra por ser contra. Então, eu sempre tenho esperança, né, que possa ter um amadurecimento, que possa, se for o caso, aperfeiçoar a matéria, mas que tenhamos uma aprovação que possa garantir a preservação ambiental, projetos sociais e, mais do que isso, um desenvolvimento e um crescimento ordenado da cidade. O que eu percebi aqui dentro do que o senhor estava falando é que se esse plano diretor, que a expectativa é que até o final do ano ele seja aprovado, se ele sofrer muitas mudanças, ele vai acabar prejudicando a cidade, seria isso? Olha, ele já foi debatido no Conselho das Cidades, ele foi debatido com as entidades, ele já avançou muito da proposta original, tem muita participação dos parlamentares, desde as sugestões, das emendas que foram apresentadas ao projeto que tramitou, né, no mês de janeiro na Câmara Municipal. Nós já entendemos que poderia melhorar o projeto. Eu acredito que se os vereadores ainda tiverem proposições, desde que levem em conta condições técnicas, né, condições urbanísticas, não é uma votação política em que pese toda a deliberação da Câmara ser política. Nesse caso, ela precisa muito levar em conta critérios técnicos do que se deseja pela cidade. Quem fez o plano não foi o prefeito Jean, foi uma equipe técnica do Instituto de Planejamento, da Secretaria de Planejamento e Mobilidade da cidade, ouvindo todos os segmentos, buscando melhorar e se desejando. A nossa cidade ela precisa ter centralidades, porque isso afeta diretamente a mobilidade urbana. Não podemos mais pensar numa cidade onde as pessoas morem em um lugar, os filhos estudam em outro lugar, os pais trabalham em outro lugar, e para você ter alguma opção de lazer, tem que ir para outro lugar. Agora, planejar uma cidade que não foi planejada é difícil também, né? Na Florianópolis foi uma cidade que ela cresceu sem uma legislação que definisse, mas sempre é tempo, né? Nós temos aí as áreas de urbanização específicas, a UES, que são praticamente cidades dentro de uma cidade, né? Tem pelo menos 6 previstas em Florianópolis, que garantem que os deslocamentos diminuam muito, porque a pessoa vai trabalhar, vai morar, os filhos vão estudar, ela vai ter atividade de lazer dentro de uma região muito próxima. Porque se a gente for atacar sempre a consequência, né, da mobilidade, você não consegue, você tem que atacar a causa de diminuir os deslocamentos, garantindo que no mesmo bairro ou na mesma região possam ter todos os serviços. Esse é o pensamento moderno, né, de se estabelecer uma política de urbanismo numa cidade. Você não pode mais ficar imaginando que todo mundo tem que ir até o centro para poder trabalhar, para poder estudar, porque senão todos vão se deslocar, não vai ter estrada suficiente nunca, não vai ter transporte coletivo suficiente nunca. Agora, se eu quero pensar o transporte coletivo, eu não posso deixar de adensar. Quando eu falo adensar, ao invés de construir muito longe de onde passa o ônibus, os grandes empreendimentos que têm maior densidade, eu tenho que permitir construir próximo das rodovias. Os estudos demonstram que uma pessoa não desloca mais de 500 metros se for precisar pegar o transporte coletivo. Então, eu tenho que permitir um grande volume para gerar demanda no transporte coletivo, ter mais qualidade, uma maior quantidade. Então, tudo isso não pode ser estudado de maneira desassociada, e sim tem que ser trabalhado de maneira conjunta. É uma visão nova para Florianópolis. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, a Florianópolis Sustentável também sentou aqui, também debateu, também mostrou preocupação e mostrou uma vontade muito grande de resolver. E colocou que o REURB é o marco zero. Seria o marco zero. O senhor concorda também? O que está aqui é aquilo que o senhor falou. Não adianta a gente olhar para trás. Vamos começar a olhar para frente. O REURB seria o marco zero para Florianópolis? Sim, ele é uma opção, especialmente, de garantir que essas áreas possam ser reorganizadas, legalizadas dentro daquilo que é possível, né? E com serviços a ser prestados. Nós, muito mais de que nós temos uma comissão do REURB que já está recebendo os processos, mas a gente viu que esse caminho é um caminho longo, se apresentado da maneira como está hoje. Por isso, no mês de agosto, na volta do recesso da Câmara, a Prefeitura estará encaminhando um projeto de lei
aonde vai simplificar as medidas administrativas do REURB, garantir uma velocidade maior para que possamos ter essa regularização fundiária. O programa Lar Legal, que prevê essa regularização em zonas especiais de interesse social, as EIs, como são conhecidas, ela já está bem avançada. Tem que agradecer ao Tribunal de Justiça, um belo trabalho que é realizado. Por que Florianópolis levou tanto tempo para se engajar a esse projeto, um projeto importante? Existia um entendimento de que a busca exclusiva por um outro formato é que seria o ideal. Quando eu recebi, num pedido do desembargador João Henrique Blasi, né, todos os desembargadores que são responsáveis pelo projeto, a nossa equipe entendeu que nós deveríamos avançar também por esse caminho. Então, o REURB, ele é um marco zero de um caminho a ser implementado, agora ele passa a ter outros. Nós sabemos que a cidade ela cresceu de maneira clandestina, e não cresceu nos últimos anos, cresceu nos últimos 30 anos, com essas características. E não dá apenas para dizer, vamos demolir tudo que foi construído. Muita situação já se consolidou, muita gente adquiriu imóvel de boa fé quando podia se fazer, né? O que tem que ser feito agora é urbanizar aquilo que é possível fazer, regularizar, entender que daqui para frente nós temos novas regras. Por exemplo, os loteamentos irregulares que são abertos à revelia do poder público não dá para ser denominados, não dá para oferecer serviço. Agora, o que está consolidado, você tem que estruturar para que efetivamente possa garantir isso, com exceção nas áreas de preservação ambiental, nas áreas de encosta, mas é possível se avançar. Por isso que nós vamos ter uma legislação mais ágil e mais eficaz do REURB. O Lar Legal avançando ainda mais. Garantir uma fiscalização dessas áreas que possam ser invadidas, porque senão depois se estabiliza um problema que não consegue se resolver mais. E ter a demolição sumária como algo... Nós demolimos, nos últimos meses, 6 prédios inteiros em Florianópolis. Você imaginava, no tempo atrás, demolir um prédio em Florianópolis? Nós demolimos 6 prédios construídos irregularmente. Foram 21 construções de grande porte demolidas em Florianópolis. Eu tenho prazer em demolir? Claro que eu não tenho prazer em demolir. Mas aquele que insistiu nos embargos da prefeitura... Nós temos quase 1000 embargos de construção na nossa cidade, né? E a gente está buscando ter uma garantia que esse embargo seja cumprido. E se não for cumprido, serve o caminho da demolição, porque muitas vezes são pequenas adequações, outras construções totalmente irregulares, né? Em áreas de preservação permanente, em áreas que se inviabiliza uma urbanização no futuro. Então, por mais que a gente tenha essa discussão de uma cidade que efetivamente, o nome do programa, né, cidade ameaçada, ela é uma ameaça, mas toda ameaça também pode ser uma oportunidade, se trabalhada em conjunto, com mecanismos eficazes, com uma norma muito clara que consiga ser aplicada e com alternativas para se garantir que isso efetivamente possa ser cumprido. Prefeito, a gente tem algum tempo ainda, eu percebi que nós estamos muito focados no plano diretor como uma solução fundamental, seria isso? É uma delas, né? O plano diretor ele traz normas gerais nesse trabalho, mas nós vamos passar aqui pela simplificação do REURB, que é uma outra que garante que ele possa avançar de maneira mais rápida. Nós temos, eventualmente, O REURB como está não é o ideal. Tem que... Não é. Ele pode ser muito mais ágil, ele pode ser simplificado, ele pode garantir que seja aplicado. Só não vão passar anos com poucas regularizações, né? E a gente está, na verdade, existe a lei federal, estamos adequando a lei municipal para que ela seja aplicada de maneira mais eficaz. Então, a gente está identificando todos esses caminhos para se trabalhar. Nós aprovamos em fevereiro, foi sancionado por mim, uma lei que nós encaminhamos para a Câmara, que alterou o Código de Obras. Na verdade, o Código de Obras queria discutir, né, a grossura da porta interna que vai para o banheiro, um outro, que fazia com que muitas obras não conseguissem ser regularizadas, não tirassem o seu habites. E algo que não nos cabe mais adentrar ao que aquele que investe no seu negócio, na sua casa, no seu empreendimento, possa fazer. O que nós queremos saber é se o afastamento está correto, se construiu no número de gabaritos máximo, a densidade que possa permitir, né? A gente quer esse detalhamento. Isso avançou e melhorou muito, diminuiu a clandestinidade. Aprovamos a demolição sumária,
Eu tenho que admitir aqui que o Grupo ND fez uma defesa editorial desse tema que trouxe um benefício tremendo. Muito mais, eu me arrisco a dizer, do que as ações fez efetivamente de demolição, mas o que inibiu novas construções regulares, porque hoje muitos que votaram contra sabem disso, né? Porque todo o patrocínio e movimentações para invasões sabe que hoje é muito mais difícil em Florianópolis. E aí, em vez de trazer o ônibus cheio de pessoas de determinado para Florianópolis, talvez vá para outra, porque Ainda aqui tem dificuldade. Isso. Ainda tem. Tem muitas invasões que foram feitas, as pessoas não são de Florianópolis, né? Se vendem sonhos que não são realidades. E pode ir lá tem tudo. Não é assim. Aqui tem normas e as normas terão que ser obedecidas. Prefeito, eu lhe agradeço muito e realmente é essa a nossa função. A nossa função do Grupo ND é informar, colaborar, participar e se integrar à nossa comunidade. E isso é fundamental. E mesmo nesse momento que nós estamos tratando um assunto tão importante, eu tenho ainda um minutinho só para lhe fazer uma pergunta, que isso aí faz parte até do meu DNA, assim, de jornalista. O senhor vai disputar o governo do Estado? Olha, eu nem O senhor está na pesquisa aí. Eu nem quero falar desse assunto agora. Acho que nós temos um compromisso com Florianópolis, a eleição é em 2022, né? Até em respeito às pessoas que ainda precisam ser vacinadas, muito trabalho que tem para fazer. Nós vamos lançar 2 programas importantes. O primeiro é Floripa no Capricho. A gente está cuidando do detalhe, o carinho da cidade, cada canteirinho, cada canto. Vamos lançar um grande pacote de obras em Florianópolis, aproximadamente R$500 milhão. Eu tenho muito que cuidar da cidade agora. Em 2022, nós falamos de 2022. Agora deixa a gente cuidando de Floripa. Obrigado, prefeito. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelos seus esclarecimentos e obrigado a você que nos acompanhou durante 4 terças-feiras, né? 4 terças-feiras debatendo um tema tão importante para a cidade e na expectativa, dentro do que ouvimos aqui com o prefeito, na expectativa de que a gente avance e que a gente supere todos esses problemas. Obrigado por nos acompanhar. Até terça-feira que vem. Beijo.